Salve galera do xadrez, e vamos continuar aqui rumo aos 2000 jogando partidas rápidas no chess.com e hoje contra um jogador da Bélgica. Inclusive os jogadores da Bélgica, um adendo pra eles é que eles são muito fortes. Eu gosto de jogar contra jogadores belgas, né? Os caras, sei lá, parece que jogam muito bem. E essa partida aqui foi muito interessante, né? A gente vai pra um final muito sinistro, né? Um bagulho que tava empatado, eu poderia até ter perdido também. Se o cara tivesse jogado um pouquinho certo ali. E vamos aqui, né, com o jogador fazendo peãozinho dama. Ó que maravilha, né? Tá começando agora a chegar os jogadores de peão dama, né? Porque nos rates de 700, 800, quase ninguém ali usa peão dama. Na verdade, eu acho que eu só devo ter visto uma vez, né? E eu joguei umas 90 partidas ali, né? Tive 90 jogos ali. E só uma vez eu acho que veio peão dama, né? Acho que os jogadores não são muito acostumados, né? Ou não tem muita praticidade. Até porque quando o cara aprende xadrez, a primeira coisa que o jogador aprende é peãozinho E4 aqui, né? Geralmente é o primeiro lance que qualquer jogador aprende, né? Então, ninguém aprende peão dama primeiro, né? Ah, beleza, aqui, né? Com peão dama eu resolvi fazer o quê? Fazer D6, né? Uma posição interessante, não é... Eu não acho muito boa, não faria isso se eu tivesse num rate maior. Mas aqui nesse rating eu vou fazer peãozinho D6, pelo menos por enquanto. Lá para os 1200 pontos eu vou começar a utilizar a Índia do Rei. Eu acho que tem muita gente que gosta da Índia do Rei, né? E vamos utilizar a Índia do Rei. Eu tô pensando em começar a utilizar a Índia do Rei nos 1200. E quando chegar nos 1500 começar a utilizar a defesa holandesa também, né? Aí seria a Índia do Rei, defesa holandesa, e sei lá, aí vocês vê aí se alguém quer alguma defesa aí com as peças negras contra peão dama, que aí eu posso utilizar também. Tem muitos tipos de defesa, né? Tem a... Na verdade eu nem lembro, tem muitas defesas. Eu sei que tem muitas defesas de peças negras contra peão dama, né? Aí depois eu também daria uma pesquisada pra ver quais tipos de defesa tem, certo? Bom, aqui o jogador faz E4, né? E agora eu faço simplesmente peãozinho D7. Inclusive isso aqui virou uma perk, né? Virou uma perk meio esquisita, né? Mas beleza, certo? Aqui o jogador faz cavalo em F3 e agora eu faço cavalo C6, F6 quer dizer. O jogador joga cavalo C3 e agora eu faço peão G6. E o jogador agora joga peãozinho em bispo em B5. Inclusive aqui o computador falou que eu tô perdido aqui nesse lance, viu? Esse lance aqui, deixa eu ver qual lance. Deixa eu ver qual lance que é. Ah não, tá, é aqui. O computador fala que eu tô perdido aqui nessa posição, por incrível que pareça, cara. Que bizarro, né? Fala que aqui eu tô totalmente perdido, né? Que na verdade seria E5 aqui o lance, certo, né? Aqui eu estaria totalmente perdido nessa posição. Estaria muito enchurrascado, né? Não totalmente perdido, mas estaria muito ruim pra jogar essa posição, né? Mas tá de boa, vamos continuar aqui. O jogador joga bispo dele C4, F4. E agora eu faço pequeno roque e o jogador faz pequeno roque também. Bom, aqui eu jogo o meu cavalo H5 atacando o bispo dele. E agora o jogador joga a dama dele D2. E eu simplesmente troco o bispo dele, né? Falo assim, não, eu quero esse bispo pra mim. Tá de boa, ele vem com a dama ali, toma. E agora eu capturo o peãozinho dele, eu faço esse sacrifício lindo aqui, né? Na verdade, possível, né? Não é algo podre. Aqui o jogador fala que E5 é melhor, né? Que abre toda a posição. Eu pensei nesse E5 na hora. Só que eu falei, não, quer saber? Vamos brincar um pouco, vamos brincar um pouco. Aí eu fui lá e sacrifiquei meu bispo, né, em D4 ali, com a ideia dele tomar o cavalo aqui, com o cavalo, e aí ele leva o duplo em E5, né. Aqui, essa é a ideia que eu tinha em minha mente, né. O jogador recua a dama dele pra E3, e aqui eu tomo o cavalo dele, ele pega meu peãozinho, né, e nessa posição aqui tá empatado, né, não tá algo podre pras peças negras, também não tá super bom pras peças brancas, né. E aqui eu jogo minha dama propondo as trocas, né? Porque eu senti que eu tava levando uma certa pressão, né? E eu falei, quer saber? Eu acho que tá meio estranho isso aqui, né? Olha isso aqui, eu tava com o cavalo aqui, ele podia sair aqui legal, mas ele levaria um aqui, por exemplo. Então eu jogaria aqui, ele poderia levar um aqui também. Então tinha certos lances aqui que o meu cavalo não ficava muito bem. E até tirar o bispo, liberar, jogar as torres, subir peões aqui, não sei, cara. O cavalo dele descendo... Sei lá, então eu pensei o que? Eu falei assim, vamos trocar as damas, vamos simplificar ainda mais essa posição. Então, vamos lá. Foi lá, ela aceitou a troca das damas ali em F6, né? Eu tranquilamente aceito, até prefiro, né? Nessa posição. E jogador agora joga cavalo dele em D5. E eu simplesmente troco também, falo assim, vamos aí, vamos pra final de partida, né? Eu aceito isso pra esse final de partida. O jogador toma, e nessa posição eu jogo meu bispo aqui em F5. E a gente chega pra um final de partida legal agora, né?
que o jogador ele recua o bispo dele e eu aceito essa troca também. Eu troco aqui as peças e aí ficou esse final, né, com 2 torres aqui para cada lado e os peõezinhos igualados, né? Todo mundo tem a mesma quantidade de peões, tá empatado essa posição. Eu jogo a minha torre, tento dominar a coluna aqui, né? Torre E8. E agora o jogador joga a torre dele e eu simplesmente jogo meu rei em E7, né? Agora com a ideia do que? De avanço do rei para o centro do tabuleiro, entendeu? E agora o jogador faz F3 e nessa posição eu jogo meu rei F6. Inclusive eu acho que não foi muito bom ter feito esse F6 aqui. Eu acho que o mais certo era ter subido F5, eu acho. Deixa eu ver o que o computador fala aqui. Ele fala que torre E5 era melhor aqui, né? No caso, torre aqui nessa posição. Sei lá, eu pensei nesse lance, mano. Mas se ele trocasse aqui, troca aqui, eu jogaria aqui depois, será? Ou subiria peão pra proteger? Não sei, não gostei muito desse lance não. Falei, não, melhor não. Bom, nessa posição eu fiz meu rei F6. Ele jogou o rei dele F2. E agora eu jogo a minha torre D8. O jogador joga a torre dele em E3, né? E aqui eu simplesmente aceito essa troca também, fazendo com que o rei dele fique no centro. E aqui eu tenho que dar uma explicaçãozinha do porquê eu tomei a decisão de trocar as torres ali, né? Ó, basicamente aqui, quando ele faz essa torre aqui em E3, eu não posso passar um lance. O que seria passar um lance? Eu não posso, por exemplo, jogar meu rei aqui, por exemplo. Porque assim ele vai jogar a torre aqui. E aí ele tem 2 torres na coluna em cima das minhas torres. Então aqui eu sou forçado a fazer o quê? Tomar, certo? Só que aí ele toma e aí ele ficaria com a coluna pra ele. Entendeu? Eu não consigo mais jogar minha torre aqui. Não tem como. Eu teria que voltar meu rei até o canto pra jogar minha torre, tentar trocar. Só que nessa daí o rei dele já estaria avançando, entendeu? Eu gastaria muito tempo ali e eu perderia o centro, né? E aí o rei dominaria, né? O rei branco dominaria o centro aqui do jogo. Aí ferraria tudo, né? Aí o final de partida eu já estaria totalmente perdido, entendeu? Então, basicamente, nessa posição, quando ele joga a torre dele aqui, nessa posição, o meu lance correto aqui é a tomada de torre ali, troca as torres, certo? E nessa posição ele leva esse cheque aqui com a minha torre em E8, fazendo com que eu fique com a coluna, tá vendo? Eu fiquei com a coluna. Aí você deve estar se perguntando, pô, mas se ele jogar a torre aqui? Que foi o que o nosso jogador... Deixa eu ver... Ah, tá, vamos supor que ele faça a torre aqui, vou dar um exemplo pra vocês, certo? Se ele fizer a torre ali, o que que acontece? Vamos supor que eu faça esse lance aqui, aí ele joga a torre aqui, certo? Cara, se ele fizer essa torre, eu tomo aqui. Ele vai ter que descer com o rei dele. Então, analisa só. O meu rei já tá na 3ª fileira, enquanto o dele tá na 1ª fileira, certo? Aqui, meu rei vai dominar o rei dele. Tá vendo? Ó, primeiro peão, sobe aqui. Então, aqui eu já peguei um peão de vantagem. Tô estruturado aqui. E com toda certeza, esse peãozinho isolado dele aqui vai cair no futuro. E o meu rei dominou o centro. Tá vendo? O rei dele não consegue fazer nada agora. Se o rei dele sair pra cá, eu entro. Ó, por exemplo, sai pra cá. Nessa posição aqui, vai, joguei aqui, ele sai pra cá, entrei na posição, caiu outro peão, entendeu? É o domínio central do rei no final de partida, entendeu? Isso aqui é muito importante, entende? Então um lance aqui, ó, esses lances aqui podem definir tudo aqui, ó, esses lances aqui, ó, podem definir se você vai ganhar ou não. É bizarro, né? Não tem tático aqui, aqui não tem tático, repara, não tem tático aqui nessa posição. O que que tem aqui? Estratégia, entendeu? Não é tática que tem aqui, é estratégia posicional que tem aqui, entendeu? Por isso, você que só estuda tática, isso aqui já é um puxa-orelha para jogadores de 1.800 pontos, viu? Você que tem 1.000 pontos pode continuar estudando tática, não se preocupa com estratégia, para você estratégia é o de menos, viu? Isso aqui é para jogadores de 1.500, 1.500 também não, vai, 1.700 para cima. É um puxão de orelha para vocês de 1.700 para cima que fica só estudando tática. Você chegou nos 1.700 pontos, cara, já era. Você não tem mais que estudar só tática não, mano. Você já pode até parar às vezes de estudar tática. Não, continua estudando tática. Porém, tá na hora de estudar estratégia de xadrez, que vai fazer total diferença no teu jogo, entendeu? Novamente, aqui nessa posição não tem nenhuma tática, que é só estratégia posicional, certo? Bom, aqui a torre dele sobe. Eu aceito novamente, que eu falei. O rei dele vem pra essa posição. Eu dou aquele cheque. E agora nessa posição nosso jogador faz o quê? Eu, na verdade, né? Eu faço torre E5 com a ideia de tomar aqui o peãozinho dele. E agora ele joga a torre atacando meu peão de C, que não foi ruim, foi um bom lance. Tipo assim, não tem como defender o peão de E5, então eu vou pelo menos tentar atacar o peão dele aqui nessa posição. O que vocês acham que eu fiz? Vocês acham que eu tomei aqui? Não, eu não tomei esse peão. Eu voltei a minha torre para E7.
Por que que eu não tomei? De novo, por que que eu não tomei esse peão aqui? Porque aí eu iria tomar aqui, logo na sequência entrar, por causa disso aqui. Tomei, vamos supor que eu tomo o peão, certo? Ele entra. Aonde nosso jogador tá com a torre dele? Na 7ª fileira, exatamente. Fudeu, aqui fudeu. Se ele pegar essa 7ª fileira aqui, minhas peças vão cair. Eu vou me ferrar, não vou conseguir defender todas. E aí pode ser que a posição empate. E eu não quero que essa posição empate, porque tá melhor pra mim, entende? Então nessa posição aqui, eu pensei o seguinte: estrategicamente falando, eu protejo a minha posição e mantenho a minha torre na coluna. Entendeu? Essa é a ideia. E aí simplesmente eu voltei a minha torre, protegi o peão, não deixei a torre dele entrar na 7ª e mantive a força de jogo aqui na coluna. Aí você deve estar se perguntando: caraca, teve tanta estratégia assim num jogo contra um jogador de 1000 pontos? Sim, teve sim. Teve sim. Entendeu? Que muita gente tem preconceito, né? Eu vejo muita gente com preconceito. Ah, o jogador tem 1000 pontos. Ah, que nojo. Ruizão. Mano, são esse tipo de jogo que você vê onde você erra. Tá ligado? É esse tipo de jogo, é onde você vê onde você comete as gafes que você nem sabe que você cometeria. Entendeu? É nesse tipo de jogo que você pega uma surpresa ou outra e você acaba até melhorando o seu jogo. Entendeu? O jogador pode ter 1000 pontos, pode ter 900, pode ter 1500, não importa. O que importa é o seu jogo, é como você joga, entendeu? Se você tem a mesma consistência de jogo contra um jogador de 1000, você tem que ter contra um jogador de 2000 também, a mesma coisa. Tem que estar no mesmo patamar, entendeu? O seu jogo tem que ser igual, certo? É a consistência que você tem que manter no teu jogo, certo? Bom, beleza, aqui o jogador faz B4, G4, e eu simplesmente começo a avançar meus peões também, faço um H5 ali, certo? Ele joga o rei dele em G3 e agora eu capturo o peão. Aí vem umas trocas aí de boa, né? Eu recuo meu rei, inclusive essa recuada do rei foi maravilhoso. Não foi ruim, foi boa na verdade, né? Se eu viesse com o meu rei pra cá, ele subiria peão, aí ele recuaria meu rei de qualquer jeito, né? E se eu viesse pra cá, ele daria cheque, tomaria, meu rei cairia aqui. Ficaria rei lá embaixo, o rei dele poderia tomar a posição, eu não queria isso, tá vendo? Ó o tanto de estratégia que tem aqui no final de partida, que se você não parar pra dar uma analisada, nem que seja por 10 segundos, você se ferra, entendeu? Bom, aqui o jogador fez H4, inclusive mostrar aqui pra vocês, ó, isso aqui é muito bom, cara, isso aqui é maravilhoso. O jogador tem 8 minutos e 20 segundos, eu tenho 5 minutos no relógio. O jogador tem 1000 pontos, eu sou um jogador que eu tô lá nos 2000, e mesmo assim eu joguei respeitando o adversário, respeitando o meu jogo, com a honra do xadrez mesmo, e joguei pra ganhar, pensando mesmo o que eu ia fazer. Fui lá, pensei mesmo nos lances, queria fazer os melhores lances, e tá tudo certo, entendeu? Consistência de jogo. Tem que sempre ser consistente, cara. Jogue da mesma forma que você jogaria com qualquer jogador. Senhor, criança, jovens, adultos, mestres, joga da mesma forma. É a consistência no seu jogo que importa, certo? Bom, F5 foi feito o lance aqui. O jogador toma, eu tomo também. E agora o jogador avança o rei dele. Inclusive aqui eu já tava até pensando que o cara poderia ser alguma máquina, tá maquinado. Eu falei, pô, esse cara aqui tá jogando muito bem, cara. Pro rating dele tá jogando demais, mano, na verdade. Eu falei, pô, tá difícil aqui. Mas beleza, continuei jogando, né? Aqui eu sabia que, pô, ele tem que cometer algum erro, não é possível. E aí o jogador joga H5 e aqui eu simplesmente faço H7, torre H7. Ele joga torre H1 e agora eu subo meu peãozinho de C6, né? Com a ideia de tentar melhorar minhas peças, meus peões, sei lá, dar um jeito de tentar avançar. E aqui inclusive tá tendo vantagem para as peças brancas, por incrível que pareça. Tá realmente ficando melhor para as peças brancas, eu tô sentindo isso, o computador tá falando aqui também que tá melhor. Então aqui já tá começando a ficar um pouco complicado para mim jogar, certo? Bom, aqui nessa posição C5 é feito. O jogador joga B3 e agora eu faço um A5 aqui. O jogador joga H3 e agora eu faço torre G7 com a ideia de tentar entrar aqui nessa posição, tá vendo? Fazendo um cheque com a torre aqui, tentando complicar um pouco o rei dele, recuar um pouco o rei dele, né? E nessa posição ele joga o peãozinho para H6 e agora eu volto a minha torre para H7. O jogador recua o rei dele, um erro grave demais, muito grave, não era pra ele ter feito isso. Não foi grave, né, mas não era pra ele ter feito esse rei, recuar esse rei era horrível. E nessa posição eu jogo o meu rei em G5 e ele faz esse lance aqui, que foi um erro, né, não é um lance muito bom. Ele acaba entregando muita posição, sobe o peãozinho de D para D4, eu capturo o peãozinho aqui embaixo, muito bom pra mim. Eu não sou obrigado a capturar aqui, poderia também, né, mas tá de boa aqui, não precisaria. E simplesmente ele troca as torres agora nessa posição. E aqui simplesmente o jogo já acabou. Sim, por quê? Porque os peões dele não avançam mais. Eu tenho um peão que eu vou proteger ele. Por exemplo, ele jogou aqui para tentar capturar meu peão. Eu vou proteger ele agora. Basicamente esse peão aqui vai ganhar o jogo. Tá vendo?
O jogador agora joga rei, eu subo meu rei e agora eu vou jogar até um pouquinho mais rápido pra vocês verem mais ou menos o que acontece, né? E aqui não tem mais o que fazer, a posição dele sucumbe, aqui, cheque, e caiu o peãozinho. E nessa posição aqui, jogo o rei a dama de forma básica, né? E mate aqui no final, uma partida realmente instrutiva. Pra mim foi muito boa essa partida, o adversário foi muito bom, jogou muito bem, jogou melhor do que muitos jogadores de 1.900 pontos de rating, que perdem pra mim em 20 lances, 15 lances. O jogador aqui jogou por 70 lances praticamente, jogou muito bem, deixa eu ver quantos lances foi, 60 lances essa partida. O jogador jogou muito bem, fez eu pensar bastante, entendeu? Então, assim, foi uma boa partida. Eu aprendi a melhorar minhas posições vi meus erros, porque teve erros aqui. Eu joguei em momentos aqui, eu joguei errado, com certeza. Eu não sou um grande mestre nem nada. Em alguns momentos aqui eu poderia ter feito os lances melhores. E eu mesmo, analisando esta partida aqui, eu percebi que tinha lances melhores que eu poderia fazer. Então, possivelmente, numa próxima partida, eu vou evitar esses lances, né? Que eu errei, que eu cometi gafes, pequenos e leves erros, entendeu? E isso é muito bom, aquilo que eu falo pra vocês. Não é o jogo do seu adversário, é o seu jogo. Não importa se você tá jogando contra um jogador super forte ou super fraco, não importa. Você tem que ver o seu jogo. É aquele lance que eu falo, o xadrez ele é totalmente individual, entendeu? Todos os lances é você que cria, é você que faz. Então é o seu jogo que importa. E mesmo que você esteja jogando com um jogador muito mais fraco que você, tem algo que tu pode melhorar nos seus lances, entendeu? Xadrez, simplesmente xadrez. Tamo junto aí pra todo mundo e vamos para a próxima partida. Dá aquele like pra fortalecer, é nóis.